Bom dia, pessoal, caros e caras estudantes da licenciatura em Ciências Sociais EAD. Estamos aqui para discutir, para conhecer um pouco, abordar algo que o professor Roque de Barros Laraia trabalha, né, ao longo do seu texto, desse livro clássico, Cultura, um Conceito Antropológico. É um dos livros fundamentais para qualquer disciplina de introdução à antropologia, né, que todos nós lemos e todos nós que damos aula sobre isso utilizamos como bibliografia. O professor Roque de Barros Laraia foi presidente da Associação Brasileira de Antropologia, agora ainda está ativo, né, embora aposentado há algum tempo, uma figura importantíssima. Então, eu sistematizei algumas informações dali e algumas outras informações de fontes de estudo, dos próprios livros dos autores que a gente vai trabalhar. E a ideia na aula de hoje é discutir quem são os principais pensadores e quais são as principais escolas do pensamento antropológico, principalmente aí ao longo do século XX, né? Do século XIX, quando a gente tem a Constituição de um início de discussão sobre a disciplina, a primeira escola antropológica, que é a chamada escola evolucionista de antropologia, e mais recentemente, né, passando por várias escolas, que a gente vai trabalhar um pouco, até a gente vai discutir meados dos anos 70, 80, que é, né, uma última grande escola antropológica, como nós chamamos, que é a escola interpretativa, né, antropologia interpretativa, ou interpretativismo, com o professor Clifford Geertz, né, que é um estadunidense, certo? Então, vamos lá. Nós temos algumas grandes escolas, nós vamos focar em 7 escolas. Né? A primeira delas é a escola evolucionista. Né? O professor Roque de Barros Laraia trabalha muito com essa questão. Foi um início de formulação da antropologia como ciência, tomando como objeto de estudo essas sociedades que eram sociedades exóticas, distantes, longínquas, né? Um objeto de estudo fundamental, mas uma abordagem que a gente vai ver pensava sobretudo a questão da humanidade como um todo, né? Toda a humanidade dentro do mesmo percurso evolutivo, dentro do mesmo processo de conquista, de descoberta, de produção de cultura e, a partir daí, uma galgada civilizatória, né, em rumo a uma complexidade cada vez maior. Então, a gente sempre traz essa questão. É importante pensar o evolucionismo como uma escola que está pautada sobretudo por essa lógica do progresso, né? A humanidade é uma só e ela está toda no mesmo caminho evolutivo. Depois, então, os autores fundamentais é Lewis Morgan, Edward Tylor e o Sir James Frazer. Né? Tem alguns livros bastante sedutores desses autores, e esse pensamento evolucionista, embora ele tenha sido contestado logo na primeira reação, que é a segunda escola que a gente vai estudar, que é chamada antropologia cultural, o culturalismo norte-americano, ou ainda o particularismo histórico dos Estados Unidos, centrado aí na figura de Franz Boas, um alemão que migrou para os Estados Unidos em final do século XIX e consolidou ali uma perspectiva muito diferente de antropologia, que era uma antropologia particularista, né? Pensar os povos nas suas características, nas suas singularidades, e não uma mesma galgada, um mesmo percurso evolutivo para toda a humanidade. Né? Então, Franz Boas é um autor fundamental, Alfred Kreber é um autor que ele é bastante mencionado pelo Roque Laraia também. Tem duas autoras bastante próximas, professora Ruth Benedict e a professora Margaret Mead, né, que produziram aí, uma derivação dessa proposta do Franz Boas, né, na chamada Escola Cultura e Personalidade. Então, alguns tratam como uma escola à parte, outros trabalham como uma derivação, eu prefiro pensar assim, dessa antropologia cultural dos Estados Unidos. Né. E, basicamente, o que o Franz Boas fez foi questionar, né, destruir todo o castelinho evolucionista, né, trabalhar com a questão do particularismo, destruir essa noção de raça, de progresso, de uma mesma caminhada evolutiva para toda a humanidade. Enfim, então, estabeleceu princípios bastante importantes que a gente vem estudando ao longo da disciplina, como, por exemplo, do relativismo cultural,
como uma marca, né, básica da antropologia, essa perspectiva anti-etnocêntrica, contra-etnocêntrica e, sobretudo, eurocêntrica, que é o postulado fundamental do evolucionismo, como a gente vai discutir logo adiante. Depois nós temos a chamada Escola Sociológica Francesa. Essa Escola Sociológica Francesa é uma escola que tem uma perspectiva um tanto diferente das outras e ela acompanha, né, o surgimento, a consolidação das ciências sociais em geral, porque ela tem como pensador fundamental, principal, Émile Durkheim, um dos grandes clássicos da sociologia, responsável por consolidar a sociologia como disciplina científica e que trabalhou num período em que essas ciências à parte, né, antropologia, sociologia, ciência política, não estavam diferenciadas com fronteiras muito estabelecidas e muito específicas, né? Isso vai acontecendo ao longo, aí, principalmente do século XX. Século XIX, final do século XIX, início do século XX. Então, o Durkheim, ele é um sociólogo, claro, mas ele funda uma perspectiva bastante importante que deriva na antropologia francesa, que é essa perspectiva do pensamento simbólico, né? Das representações coletivas, da maneira de pensar, enquadrar o mundo, né? Nisso que ele chama de ossatura da inteligência. Então ele tem essa vertente também de pensar representações coletivas, a maneira como os grupos e as coletividades produzem noções muito específicas e diferentes para compreender o mundo, né? E isso depois é aprofundado pelo seu sobrinho, Marcel Mauss, que é um antropólogo francês bastante importante também. E ainda dentro do que a gente poderia pensar como escola sociológica francesa, tem uma derivação disso, mas que, como é extremamente importante enquanto forma de pensar a antropologia, seu objeto de estudo, enquadrar os fenômenos culturais, ela tem uma necessidade de ser tratada à parte, mas que a gente vê ali, vocês veem aqui no canto superior direito, que a gente chama de antropologia estrutural, com Claude Lévi-Strauss, talvez o maior antropólogo do século XX, né, que teve uma importância fundamental. Também dentro dessa linhagem da escola sociológica francesa, como a gente vai ver depois. A gente ainda tem mais ou menos em paralelo a isto, né, um pouco depois, mas correndo em paralelo, o chamado estrutural funcionalismo britânico, em algumas perspectivas um pouco mais funcionalistas, outras um pouco menos funcionalistas. A gente vai ver como isso decorre rapidamente, né, esquematicamente. Então a gente tem Bronislaw Malinowski, que é um dos grandes, o pai fundador da etnografia, né, como abordagem, como método fundamental da antropologia, que é um pensador que vai produzir aí, já na década de 10, ele está fazendo seus trabalhos de campo fundamentais e depois vai continuar discutindo e produzindo. Como teoria, a gente pode dizer que é uma teoria muito pobre, mas que tem uma contribuição em termos de método, né, de metodologia, de abordagem, de produção dos fatos científicos dentro da antropologia, que foi verdadeiramente revolucionário, né. Depois nós temos isso aprofundado com Radcliffe Brown, com Evans Pritchard, né, Edmund Leach, Max Gluckman, Mary Douglas, né, uma perspectiva diferente de pensar do estrutural funcionalismo britânico. Essa escola britânica, ela não trabalhava propriamente com a noção de cultura, ela trabalhava sobretudo com a ideia de estrutura social, né? Então eles buscavam trabalhar as sociedades a partir das suas estruturas sociais, seus sistemas, né, a sociedade como um sistema. Essa analogia orgânica é muito importante, depois a gente vai ver isso com mais calma, e entender a sociedade como um organismo que tem órgãos e funções, né? Então é mais ou menos essa analogia orgânica que a gente sempre atribui a esse pensamento funcionalista, que também está presente em Durkheim, né? Essa analogia orgânica, e no estrutural funcionalismo britânico ele ganha outras conotações, né? Por exemplo, esses autores, né, Radcliffe Brown, Evans Pritchard, e depois um pouco transformados por na perspectiva de Edmund Leach, mas sobretudo Brown e Pritchard, eles vão trabalhar com nas sociedades africanas, por exemplo, os povos tribais, num grande projeto de pesquisa amplo que envolveu vários pesquisadores sobre as chamadas sociedades sem Estado.
como se dão as relações de poder, como se estruturam essas sociedades que não têm o Estado, né? Mas elas são pulverizadas em termos de relações de poder. Então esse é um dos elementos fundamentais do chamado estrutural funcionalismo britânico. E claro que esses autores, aos poucos, eles vão se misturando. A gente está fazendo aqui uma divisão esquemática, né? Então, depois a gente tem a antropologia estrutural do Claude Lévi-Strauss, né? Derivado aí da escola sociológica francesa. A gente está pensando mais ou menos em termos de cronologia aqui nessas escolas. O Lévi-Strauss, ele vem dessa vertente bastante intelectualista, né, de pensar as estruturas de pensamento. E aí não são estruturas sociais como os estrutural funcionalistas, né? São estruturas, ele já está trabalhando com estruturas de pensamento. Como funciona o intelecto humano. Né? E aí a grande questão dele é que nós temos culturas, e ele sim, ele trabalha com a dimensão da cultura, como esquemas, né, simbólicos, como esquemas de interpretação do mundo, dentro dessa linha das representações coletivas e assim por diante. Ele vai aprofundar o que Durkheim e Moss nos apresentam, mas ele vai fazer um paralelo, por exemplo, e vai buscar contribuições, depois a gente vai aprofundar isso um tanto, de Marx, por exemplo, de se buscar as estruturas profundas da vida social, né? Nessa questão de ir atrás do que está velado, que não é aparente, que não é evidente, né? Mas o que de repente está como um pano de fundo, um esqueleto que sustenta todas as construções humanas no mundo. Ele vai discutir e vai trabalhar os mitos, né, as cosmologias indígenas, e basicamente o que ele traz é que a estrutura de pensamento humano é a mesma, é uma e a mesma. Ou seja, o esquema fundamental de pensamento, a capacidade de produzir cultura, a capacidade de produzir pensamento complexo, simbólico, de atribuir sentidos ao mundo, é igual em toda a humanidade. O que diferencia são as formas de relação entre os grupos, as formas de relação com o ambiente, as formas de relação com a natureza, e essa divisão entre natureza e cultura foi um tema central para o Lévi-Strauss, né? A gente tem uma aproximação da antropologia do marxismo também, que a gente vai acabar não abordando, mas isso existe, né? Essa perspectiva mais materialista em antropologia. A gente não vai estudar aqui muito, infelizmente a gente não tem tempo para falar sobre tudo, mas existe uma corrente marxista em antropologia de trabalhar sobretudo, inclusive algumas que são bastante radicais nesse materialismo, de pensar a cultura como a busca de maximização da quantidade de energia ou de calorias per capita por indivíduo, né, dentro de uma sociedade. Então são perspectivas bem distintas do que a gente vem trabalhando aqui, que é dentro de uma lógica da antropologia cultural, da antropologia simbólica, né, como a gente abordou nos primeiros textos, nas primeiras semanas da disciplina. Enfim, isso a gente vai passar ao largo, né, dessa antropologia mais marxista, mais materialista, e depois nós vamos entrar na última grande escola antropológica, como a gente pode colocar, que é uma crítica ao estruturalismo levi-straussiano, né, a antropologia estrutural, e que funda o que a gente chama de um paradigma interpretativista, né, hermenêutico. A hermenêutica tem a ver com essa ideia de interpretar, né? Os hermeneutas eram pensadores, eram filósofos medievais que trouxeram à tona essa ideia de que a verdade, por exemplo, não está na Bíblia, ela está na interpretação. Todo texto tem que ser interpretado, é passível, ele necessita de interpretação para ser assimilado pela inteligência humana. Então, a coisa não está no texto, mas está na interpretação. O texto existe, a parte? Sim, existe, mas a gente só consegue acessar a partir da interpretação. O mesmo, né, a gente tem aí com Clifford Geertz, acontece em relação às culturas. A cultura existe objetivamente? Bom, existem culturas, formas materiais, assim por diante, objetos, produtos, relações que nós podemos observar, né? Mas o que nós fazemos enquanto pesquisadores é interpretar esses fatos que nós trabalhamos. Então ele traz essa ideia da interpretação das culturas como um elemento central para a sua perspectiva e produção de conhecimento. Ok? Esquema geral, nós temos aqui, em termos de escolas antropológicas, uma certa etapização aqui, né? Para a gente pensar isso cronologicamente. Um evolucionismo já segunda metade, né? Meados do século XIX, com Morgan, Taylor, Sir James Frazer. Depois a escola sociológica francesa surgindo aí com Durkheim, no final do século XIX. Marcel Mauss, depois já trabalhando no início do século XX. E depois que vai desembocar lá na antropologia estrutural do Lévi-Strauss dos anos 40, 50, 60, né?
são as décadas fundamentais aí da produção Lévi-Straussiana. Lévi-Strauss, inclusive, esteve no Brasil fazendo trabalho de campo, participou de missões francesas que vieram construir a USP, fez trabalho de campo entre os nossos povos indígenas. Tem um livro muito bonito dele chamado Tristes Trópicos, sobre a experiência dele no Brasil. No início do século XX, nós temos a antropologia cultural, culturalismo norte-americano, né, fazendo uma dura crítica à antropologia evolucionista. Depois, a partir de 22, mas mais forte nos anos 40, 30, 40, 50, o estrutural funcionalismo britânico. Né. Essa escola, cultura e personalidade, é uma derivação da antropologia cultural boasiana, né, de Boas, lá no início do século XX. Então, ela se consolida ali, essa perspectiva, mais ou menos na década de 30, por principalmente Ruth Benedict e Margaret Mead, que a gente vai conversar. E a gente tem depois a antropologia estrutural e, por fim, final dos anos 60, anos 70 e 80, a antropologia interpretativa, esse paradigma interpretativista de Clifford Geertz. Né? Okay? Então, nosso primeiro ponto para discutir, evolucionismo. Né? Taylor foi o primeiro autor, como nos mostra o Laraia, a fazer uma definição sistemática de cultura. Né? Define cultura como um todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes, capacidades e hábitos adquiridos por membros de uma sociedade. Ou seja, né, é tudo que o ser humano produz, né, enquanto membro de uma sociedade. Na realidade, essa é uma primeira definição, mas é uma definição extremamente ampla. Né? Ela não coloca o foco, ela não estabelece um princípio comum a tudo isso que está colocado, conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes e assim por diante. Tudo que é produzido pelo ser humano é cultura, então. Bom, mas o que é cultura, afinal de contas? Né? E aí, depois de um longo tempo, é que nós vamos ter uma formulação mais específica, mais clara em relação a isso, e as diferentes escolas antropológicas vão lidar de maneiras específicas com esse fenômeno da cultura também. Então, nos diz lá o Roque Laraia que nós temos definições semelhantes de cultura em Locke, já anteriormente a isso, né? No século XVII, 1690, em Turgot, século XVIII, em Rousseau, né? Século XVIII também, que vão falar da cultura como isso, né? Os iluministas, os pensadores iluministas, da cultura como esse conhecimento, aprendizado, educação, né? Aquilo que a gente já trabalhou no livro do Denis Couchet, como essa ideia francesa de cultura como civilização, né? Como cultivo do espírito, as artes, o conhecimento, os saberes e assim por diante. Né? O que nos ilumina enquanto humanos, diferente dos outros grupos, das outras espécies e dos povos ditos primitivos. Né? Então, o Taylor, ele vai propor estudar cientificamente essas culturas e eles tinham esse paradigma, essa perspectiva. As ciências sociais ainda estavam se forjando enquanto um campo de conhecimento autônomo e diferente dos outros, né? E buscavam seus modelos fundamentalmente nas ciências da natureza. Né? O próprio positivismo de Comte é muito importante nisso, né? Pensar a sociedade como um objeto de conhecimento e abordá-lo da mesma forma como se abordavam os fenômenos naturais, né? Buscando observar fatos, né, através do método científico, com rigor, descobrir leis invariáveis do funcionamento das sociedades humanas, buscar leis definitivas, invariáveis, universais, né, buscar um conhecimento objetivo, definitivo, inquestionável e assim por diante. E a gente sabe que isso depois foi completamente desvirtuado e completamente invertido por muitas dos avanços científicos que nós temos nesse campo. Né? Ora, a antropologia é uma ciência humana. Nas ciências humanas, nós somos seres humanos estudando seres humanos. A gente não pode se furtar a esse tipo de discussão. Sempre existe uma interferência, uma influência da subjetividade nos nossos estudos. A gente tem que trazer isso como um elemento central das ciências humanas e, reconhecendo, trabalhar com limitações e especificidades que isso traz, né? Também a perspectiva de que nós temos um tipo de conhecimento diferente das outras ciências, né? Mas mesmo nas ciências mais duras, né? Se a gente for pegar essa questão do paradigma da complexidade atualmente, né? A mecânica quântica e esses avanços no próprio campo das ciências ditas mais exatas,
Na realidade, nós temos aí essa ideia de que esse princípio da indeterminação, por exemplo, a gente sabe que as coisas existem, mas não sabe exatamente onde elas estão e como elas são, de fato. Esse princípio da complexidade, de que todo o fenômeno ele é definido por um conjunto de fenômenos que se interferem uns nos outros, né? Nós não podemos isolar um fenômeno e estudar esse fenômeno isolado e depois voltar no conjunto, porque o conjunto funciona de uma maneira diferente. E a própria ideia de que o isolamento para o estudo em laboratório é uma interferência, mesmo se eu for trabalhar com reações químicas, separar esses reagentes e colocar eles no laboratório, independente de todas as outras coisas que existem no mundo, isso vai gerar interferência sobre o resultado desse meu experimento, né? Então, nós temos uma crítica muito profunda, e essa ideia de que nós interferimos, nossa subjetividade interfere, ela está presente nas ciências humanas desde as primeiras críticas, como, por exemplo, no Franz Boas, né? Retornando ao evolucionismo, esta primeira grande escola antropológica, ela busca estudar a evolução das culturas e ela trabalha com estágios, etapas, graus evolutivos, né? Como se nós estivéssemos numa escalada ascendente em direção a uma sociedade mais avançada, evoluída e assim por diante. Então a gente coloca como axioma, como eixo fundamental, como base fundamental do que esses autores produziram, a ideia de que a humanidade está no mesmo percurso, no mesmo caminho, né? Então eles não vão trabalhar necessariamente com a diversidade, vão trabalhar sobretudo com a questão de um processo que é um processo visto como um processo comum, né? O que sustenta esse pensamento é esse axioma da igualdade da humanidade. Todos os grupos humanos estão no mesmo caminho evolutivo e as diferenças dizem respeito a etapas. Ou seja, eu posso pegar vestígios arqueológicos dos povos ancestrais dos europeus e estudá-los a partir da arqueologia. Posso pegar relatos de viajantes do século XV, XIV, assim por diante, dos descobrimentos, né, das grandes navegações, e entender como eles estavam descrevendo aquelas culturas tão diferentes, aquela humanidade tão diferente. E posso estudar etnograficamente grupos atuais. Juntar tudo isso e pensar, olha, nós temos povos primitivos, bárbaros, selvagens, temos povos civilizados e uma escala. Então coloca todo mundo numa mesma linha. É mais ou menos pegar, como se eu pegasse os índios, os indígenas, os ameríndios, e situasse como se eles fossem o que os europeus foram há 5.000 anos, né? Ou, sei lá, 3.000 anos, e assim por diante. Na realidade, o que eles fazem é um tipo de etapização bastante mecânica que desconsidera, por exemplo, as especificidades desses grupos enquanto civilização, enquanto relação harmônica com o seu ambiente natural, enfim, com seus locais de vida e habitação, né? Então essa é uma perspectiva evolucionista. Por exemplo, Morgan, né, no seu livro A Sociedade Primitiva, vai trazer essa ideia do progresso humano, né, que passaria da selvageria para a barbárie e para a civilização, né? O Morgan vai trabalhar esses 3 grandes períodos, que ele chama de períodos étnicos, né, e 2 deles com subperíodos que vão estar definidos aí por uma sequência de inovações culturais. A selvageria inferior nós éramos sobretudo caçadores e coletores, né? Na selvageria média nós temos o controle do fogo e a pesca, e começamos a comer alimentos cozidos, né? Assados primeiro e depois, com a complexificação, nós vamos passar a comer alimentos cozidos, e isso é um dos elementos que nos leva à barbárie. Saímos da selvageria e entramos na barbárie. Então, na selvageria superior, nós desenvolvemos alguns instrumentos de caça, por exemplo, como arco e flecha. Na chamada barbárie média, nós temos aí a questão da arquitetura, né? Nós temos a questão do cultivo, da agricultura, né? Essa revolução agrícola, domesticação de animais, enfim. E depois, a última etapa seria a questão da metalurgia, né? Da barbárie superior. Quando nós criamos alfabeto, escrita e assim por diante, aí nós temos a passagem para a chamada civilização, né? Esse é um esquema típico do pensamento evolucionista. Vejam como a escola evolucionista foi questionada, abandonada,
Mas esse tipo de pensamento ainda persiste. Eu aposto que todos vocês viram coisas assim quando estudamos história, né? Seguindo, né? Esses autores estavam trabalhando em cima dessa ideia, Morgan, né, especialmente, com uma teoria do progresso. Metodologicamente, eles trabalhavam com diferentes tipos de dados e de informações, relatos de viajantes, materiais arqueológicos, dados etnográficos de culturas atuais, e buscavam, a partir daí, desenvolver um método comparativo, comparar todos esses materiais, né? Vocês vão ver que depois tem uma crítica muito dura de Boas a esse tipo de método, né? Não o método comparativo, mas a forma como os evolucionistas o fizeram. Pensavam sempre nessa ideia de que nossas culturas atuais são estágios, né? Como se nós fôssemos, os indígenas hoje fossem a infância da civilização atual, né? Crianças menos desenvolvidas, selvagens, bárbaros, e assim primitivos e assim por diante, né? E pensavam sempre nessa ideia de que nós temos estágios evolutivos, que são estágios similares ou idênticos, né? E que é uma evolução progressiva, linear e descansa nela, né? A questão ela vai acontecendo a partir da invenção, né? E dessas invenções. Isso é muito difícil de ser sustentado, né? Por quê? Uma das críticas que o Boas nos traz é assim, bom, nós temos grupos que tinham plena condição de desenvolver por exemplo, toda uma série de técnicas de domesticação de animais e criação de animais em cativeiro, né? E isso seria, para alguns dos evolucionistas, um dos elementos fundamentais para a evolução humana. Para finalizar, nós temos aí essa ideia de que é uma escola foi bastante importante, mas muito questionada, né? Sobretudo porque era extremamente etnocêntrica, né, nas suas concepções, eurocêntrica, sobretudo. A base, a partir da qual esses autores pensavam a humanidade, era uma base europeia, civilização de matriz europeia. Como é que ficam aí os nossos ameríndios? Como é que ficam as civilizações fora da matriz europeia, né? As civilizações americanas aqui, por exemplo, a civilização chinesa, as civilizações africanas, enfim, vários tipos diferentes de civilização que culminaram em fantásticas realizações humanas, né? Esses evolucionistas eram totalmente etnocêntricos, embebidos do etnocentrismo, né? Nós temos a questão depois nós vamos voltar a Boas, né, Franz Boas e a crítica que ele faz ao evolucionismo, mas por hora trabalhar com essa outra vertente, né, nessa escala mais ou menos linear, cronológica que nós estamos fazendo, que é o que o Durkheim, né, que depois desemboca lá na obra de Marcel Mauss, trabalhou em relação à especificidade do social, né? Construir a sociologia como ciência, um quadro teórico, conceitos, modelos próprios, né? Antropologia também, né? Embora ele fosse um sociólogo, é um pai fundador da sociologia. O que nos interessa aqui, né? Não é aquele Durkheim da analogia orgânica, duro, funcionalista, mas é o Durkheim das consciências coletivas, né? Da ideia de consciência coletiva. Pensar os fatos sociais como coisas e trabalhar essas coisas como elementos que têm que ser trabalhados em suas inter-relações, né? Estudar esses fatos sociais como processos, como conjuntos de acontecimentos e, a partir deles, analisar a vida social, né? A ideia, por exemplo, de consciência coletiva e de representações coletivas, embora ela esteja presente lá nas regras do método e assim por diante, onde ele desenvolve isso com força é num livro famoso chamado As Formas Elementares da Vida Religiosa, que ele vai discutir essa ideia de uma sociologia comparada, né? Discutir em diferentes povos do mundo o que significa uma religião, o que é comum a todas as religiões. E ele diz, olha, é ter igreja? Não, existem religiões que não têm igreja, existem religiões que são pulverizadas, não existe uma instituição responsável por concentrar essas crenças e os seus cultos, né? É de Deus? Não. Existem religiões que são polimórficas, politeístas, né? Existem religiões que são monoteístas, algumas delas. Existem
religiões que não têm uma figura propriamente de Deus ou de deuses, né? Como é o caso do budismo. A ideia do budismo é que Deus está em tudo, inclusive dentro de nós mesmos. E o que nós temos que fazer no budismo é procurar o nosso Deus interior. Então é esse Durkheim que nós estamos falando. Que ele traz, né? Representações coletivas são representações que moldam a nossa estrutura de pensamento. São a base a partir das quais, né, o grupo enxerga a si mesmo nas relações com os objetos, com os outros grupos, com as pessoas e com o mundo, né? Ele chama isso de ossatura da inteligência, né? Então ele diz, olha, a nossa experiência de tempo é que vai determinar a maneira como nós pensamos o tempo, a passagem do tempo, os ciclos, o ritmo de vida e assim por diante. É só vocês pensarem no nosso ritmo de vida hoje e a diferença que existe no ritmo de vida de uma sociedade camponesa, digamos assim, uma sociedade basicamente agrícola que vive muito mais dentro dos ciclos naturais, do tempo da natureza e do ritmo da natureza, da sazonalidade, do que, por exemplo, o tempo frenético e desenfreado de uma metrópole, né? Então é isso que ele está dizendo, a nossa experiência social vai emoldurar aquilo que nós entendemos como tempo e como nós pensamos o tempo. O espaço é a mesma coisa. O que é o espaço? O espaço vazio, o espaço amplo, o espaço longo, a distância. O que é distante, né? O que era distante para nós, né, há 50 anos atrás, hoje é um passo, né, é um pulo. O que era distância para nós, em termos de viagens internacionais, por exemplo, hoje está diminuído porque os nossos aviões são bastante rápidos, encolheram o mundo, né? Então isso tudo é o que ele diz, né? É parte da ossatura da inteligência. A lógica da distância corporal, as experiências de grandeza e assim por diante. Tudo isso está dentro do que o Durkheim trabalhou. Moos e Durkheim trabalharam juntos, né? Moos era sobrinho e discípulo do Durkheim, mas ele foi fundar a antropologia, como o seu tio fundou a sociologia, ele foi um dos responsáveis por constituir a antropologia como ciência autônoma, né? Trabalharam muito com a questão do método comparativo, como eu falei para vocês, em relação à sociologia comparada, o conhecimento de outras sociedades e entender as suas próprias categorias de entendimento, as suas representações coletivas, né? Então, o Moos, ele vai pegar a ideia do Durkheim de fato social e vai fundar uma outra ideia, que é a ideia do fato social total. Eram fenômenos, em todas as sociedades existem esses fatos sociais totais, que eles são ao mesmo tempo jurídicos, econômicos, religiosos, estéticos, falam da morfologia do grupo e falam das relações familiares e assim por diante. Eles permitem a gente observar as sociedades de maneira completa, né? E viva e dinâmica. Então, para traçar um exemplo, né? O que era um fato social total? Eu posso pegar um ritual de um grupo, de uma comunidade, de uma sociedade, que é extremamente importante, onde todas as pessoas dali estão juntas, reunidas, fazendo uma mesma atividade. Por exemplo, um fato social total, estudado por Durkheim, que depois a gente vai ver melhor quando a gente for estudar o método etnográfico, foi o chamado Kula. É um sistema de trocas dos nativos das Ilhas Tróbria, no Pacífico Ocidental, que envolvia toda uma ritualística, eram trocas que não tinham a ver com dinheiro, com necessidade econômica, eram trocas simbólicas de colares de contas e conchas. E eles tinham todo um circuito, uma série de hierarquias que estavam desveladas ali, hierarquias sociais, de relações de poder e assim por diante. Eles tinham todo um sentido de uma ilha para outra e assim por diante. Esses objetos circulavam e depois eles voltavam para as pessoas, né? De tempos em tempos eles voltavam para as mãos de uma pessoa que o concedeu para outra, né? Então ele diz, no Kula, um ritual como esse, toda a sociedade se mostra na sua economia, na sua estrutura religiosa, na sua estrutura familiar, na sua estrutura de poder, de relações de poder. Então são esses fatos que podem condensar a maneira como a sociedade pensa a si própria, né? A gente pode entender, por exemplo, o carnaval como um fato social total da cultura brasileira, que expressa inclusive diferenças em relação à participação na cultura brasileira, ou ser cultura brasileira que diferentes grupos, lugares, regiões e assim por diante desenvolvem, né? Enfim, só uma analogia que a gente pode fazer com relação ao Brasil, né? A ideia de que nós temos que pensar a antropologia como o estudo do humano e, portanto, a sociologia, que ficou responsável por estudar as sociedades industriais modernas,
europeias, sobretudo, né? Entender a Revolução Industrial, entender a urbanização, entender a complexificação da sociedade pós-Revolução Industrial, pós-Revolução Francesa, enfim. Na realidade, ele diz, nós estamos estudando os humanos, né? A antropologia engloba essa sociedade moderna, né? Era isso que ele colocava. Né? Trabalhou muito com os próprios conceitos dos grupos. Né? Por exemplo, depois a gente vai ver, ele estudou os sistemas de troca. Para ele, a troca, e isso está presente já em Durkheim e depois muito fortemente em Lévi-Strauss, para ele a troca, né? Essa ideia de um sistema de dádiva, né? De dar, receber e retribuir, ele está sintetizado numa palavra nativa chamada hal. A ideia é assim, quando eu dou um presente para alguém, esse presente está imbuído, embebido de uma substância simbólica, mágica, que é o hal. Então eu fico na obrigação de retribuir. Na verdade, essa substância não existe, né? Não existe nada de mágico propriamente. O que existe é um espírito da troca. Né? Isso, quando eu ganho algo de presente de alguém, eu fico mais ou menos endividado, né? Porque eu fico na obrigação de devolver na mesma medida. Né? E de outro lado, ele fala da questão da magia, né? Do pensamento mágico, de entender o que era magia, os objetos mágicos, os objetos sagrados, rituais, que os grupos traziam essa ideia de mana. Mana é essa carga mística que explica a magia para esses grupos. Então ele diz, trazem esses conceitos para explicar a ideia de magia, do sagrado, do que é carregado de energia, assim por diante. E o Hall para explicar o princípio da troca, da dádiva. Né? Estudou a questão da noção de pessoa, por exemplo. Ele diz, olha, o indivíduo é uma formulação moderna, ocidental capitalista. Né? Nas outras sociedades, a gente não pode pensar um indivíduo isolado do seu grupo. Então, as outras sociedades são holistas. A gente tem que trabalhar como um todo, né? O sujeito dentro do seu grupo. Por exemplo, entre os Kaigang, aqui no Brasil, um grupo indígena de ascendência, né, de tronco linguístico macro G, o sujeito só é pensado dentro das metades clânicas. Ou eles são Camé ou eles são Cairu-Cré. Um homem Camé tem que se casar necessariamente com uma mulher da outra metade, Cairu. Os filhos do homem Camé vão ser Camé, portanto eles vão ter que casar com mulheres Cairu. A sua filha vai ser Camé e ela vai ter que casar com um homem Cairu. E isso é um sistema de troca de parentes. Vocês entendem que vai ser desenvolvido como troca de parentes depois por Lévi-Strauss. Né? Então, essa ideia de pensar o individualismo, a individualidade como uma noção própria da nossa cultura ocidental, né? Que os grupos veem os animais também como pessoas, né? Como pessoas não humanas. Por exemplo, essa ideia que a onça ela é uma pessoa, ela fala, ela tem linguagem, ela tem família, ela tem os seus filhotes, ela tem a sua sociedade de onça e ela vive o mundo como uma onça. Ela é uma pessoa, se atribui a ela a questão da cultura. A gente não entende o que ela fala, mas ela tem linguagem. Né? Essa é uma maneira muito própria desses grupos entenderem a relação com os animais. Né? Nós somos humanos e os outros são animais não humanos. Né? Nós também somos animais, afinal de contas. Né? Essa ideia do dom, da dádiva, da troca e da dádiva foi uma explicação, uma abordagem fundamental dele, até hoje bastante importante. A gente troca bens, troca riquezas, troca produtos, né? Mas as coletividades é que fundam essa ideia da troca. A própria vida social é fundamentada na troca. Se não tiver troca, não tem sociedade. Né? Sistemas de prestações e contraprestações, como dizem, as obrigações morais, né? Rigorosamente obrigatórias. Quando a gente recebe alguma coisa, a gente fica na obrigação. É sempre assim. Sistemas de prestações totais, que eles chamam. Né? Enfim, essa uma passando da escola sociológica francesa, que depois a gente vai ver como ela se reestrutura no pensamento levi-straussiano. Retomando um pouco a questão do Boas, né, da crítica ao evolucionismo, Franz Boas ele foi responsável por, como eu falei para vocês, destruir o castelinho evolucionista, né, embora as ideias evolucionistas sejam bastante persistentes. Ele vai derrubar essa ideia de evolução cultural, vai dizer que diferenças biológicas não determinam diferenças culturais, como a gente já viu lá no Roque Laraia. Diz que é fundamental a gente entender cada cultura na sua própria história, no seu valor específico e particular.
vai dizer a cultura e a história que são a causa da diferença entre os grupos, a raça não tem nada a ver com isso. Então ele foi um dos sujeitos que combateu duramente as teorias raciais que eram vigentes no pensamento científico da época. Ele dizia o seguinte, né? Nós precisamos estudar esses grupos, as culturas como elas se transformam. Ok, isso é pertinente em relação aos evolucionistas, mas eu não posso trabalhar com a humanidade como um todo. Eu tenho que trabalhar numa certa região e como as culturas daquela região foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Então eu trago de volta a história para dentro da antropologia. Né? Eu vou discutir, por exemplo, sobre como as sociedades orientais, a China influenciou o Japão, que trocas culturais nós tivemos lá, o que o Japão influenciou a China, como é que eles assimilaram a guerra entre eles. A guerra também é um processo de troca cultural, violenta, é claro, mas é um processo de troca cultural. Né? Então ele traz essa ideia de cultura para o centro da discussão antropológica e vai trabalhar com a ideia de dinâmica, de história, né? A história específica de cada grupo, de cada região, em termos das suas formas culturais. Trabalhou bastante com a ideia do inconsciente, né? Dos fenômenos linguísticos, dos fenômenos etnológicos. Então, trazer a ideia de que a cultura é em larga medida inconsciente. Nós não temos controle sobre o que é a nossa cultura. Né? Lembre-se sempre, quando nós estranhamos algo de outra cultura, como, por exemplo, vocês viram lá no filme do Jean Rouch, né? Essa ojeriza que nós temos, algumas coisas que os outros grupos fazem, no fundo, deriva de uma estrutura inconsciente da nossa própria cultura, que nós acreditamos que é normal ou que não é normal. Né? Então o Boas, que foi um sujeito que nasceu na Alemanha e veio para os Estados Unidos, estudou os esquimó, né, os chamados Kwakiutl, os Inuit, também chamados Inuit, né, a gente chama de esquimós. Isso, ele veio primeiro estudar geografia e física e acabou sendo um dos pais fundadores da antropologia. E aí ele vai dizer essa ideia, né, vai formular muito fortemente essa ideia. Reconstruir as histórias específicas dos povos e civilizações. Eu posso utilizar o método comparativo, mas eu preciso comparar os materiais tendo como base a certeza de que esses materiais são comparáveis. O que me dá segurança que eu posso comparar um relato de viajante do século XIX com vestígios arqueológicos de hoje? Então me prova que é comparável. Essa é a ideia que ele traz, né? Sobre o método comparativo. Essa é a ideia do particularismo histórico, né? Do culturalismo. A evolução não pode ser pensada como uma evolução unilinear. Estamos todos no mesmo caminho evolutivo, galgando degraus da mesma escada. Não. Existem muitos caminhos possíveis dentro dessa coisa chamada evolução. A própria ideia de evolução lá em Darwin, da origem das espécies, fala em seleção natural, em adaptação ao ambiente e a partir de mutações que são completamente aleatórias. Né? Os mais adaptados sobrevivem. Né? É isso que ele fala. Então, são muitos caminhos possíveis para a evolução. Vai trazer essa ideia de raça e etnicidade. Raças como os índios do Peru e da América Central haviam desenvolvido civilizações similares àquelas nas quais as civilizações europeias tinham sua origem. Então está dizendo, olha, aqui nas Américas também houve civilização e civilização muito avançada. Depois a gente radicaliza isso, dizendo que, por exemplo, algumas das formas de conhecimento produzidas por essas civilizações americanas são muito mais interessantes, por exemplo, na arquitetura, na astronomia, do que as nossas próprias noções ocidentais. Né? Um dos autores que trabalhou muito pela ideia de igualdade racial e é considerado um dos pais da antropologia contemporânea. Orientou antropólogos notáveis como Kreber, que desenvolveu a ideia do superorgânico, Eduardo Sapir, Lowy e alguns dos que a gente vai ver, Margaret Mead, Ruth Benedict e um brasileiro, que depois vocês vão estudar com certeza na antropologia brasileira, que foi um autor que foi aluno do Gilberto Freire e voltou para o Brasil imbuído dessas ideias de crítica ao racismo e reescreveu a história do Brasil pensando não na negatividade da mistura, da miscigenação, como era vigente nas teorias raciais da época, mas pelo contrário, né? Fazendo um elogio à mistura e à mestiçagem e o que a gente chamaria hoje de hibridização cultural que se promoveu no Brasil e que gerou uma civilização completamente diferente, né? Não um problema, mas uma virtude. A primeira vez que se considera a mestiçagem
algo positivo. Se opôs fortemente ao evolucionismo, muito trabalho de campo, né? Pensar o antropólogo como algo que tem que fazer trabalho de campo, então por isso considerado um dos pais fundadores, descrever objetivamente, não reduzir, pensar como um todo, né? E aí nós temos os sucessores de Boas que vão fundar a chamada Escola Cultura e Personalidade, Ruth Benedict e Margaret Mead, duas das autoras que a gente vai trabalhar agora. O que a Benedict propôs, né? A ideia é que a cultura e o indivíduo, eles têm modelos mais ou menos consistentes de pensamento e de ação. Existe um certo estilo do grupo, uma certa forma de ser, de estar no mundo, né? Existem padrões de cultura, ou seja, de uso do corpo, de relação com os outros, de distância corporal. Tudo isso tem a ver com uma certa maneira específica de ser que é construída por cada uma das culturas, né? A cultura não é um conjunto de coisas, ela é uma maneira que integra esse conjunto de coisas, né? Isso faria o estilo específico de cada uma dessas culturas. Essa ideia, né, de que muitos dos nossos comportamentos inatos, na verdade, eles são atravessados e modificados pela cultura. Não existe nada puramente natural no ser humano, como nós vimos lá em Roque Laraia, né? A ideia de que, por exemplo, sexo, não existe instinto sexual destituído de cultura. A partir do momento que nós temos cultura, ela interfere e muito drasticamente, né, nas nossas questões sexuais, até hoje, né? O instinto de maternidade, enfim, todas essas questões são modificadas, alteradas, né, pelas formas culturais. Um exemplo de livro dessa nossa autora, o Crisântemo e a Espada, publicado em 1946. É um livro fantástico para quem gosta de cultura japonesa. O governo americano, os soldados americanos eram incapazes de entender o comportamento dos soldados japoneses na Segunda Guerra Mundial. Por que os soldados japoneses preferiam morrer a se tornar prisioneiros de guerra? Por que os soldados japoneses se lançavam com os seus aviões sobre os porta-aviões dos Estados Unidos, né? Por que eles preferiam a morte? Por que eles se matavam, praticavam suicídio diante da possibilidade de serem capturados, né? Então, contrataram essa antropóloga para fazer um estudo sobre a cultura japonesa e ela publicou, um ano depois da Segunda Guerra Mundial, embora ela tenha feito a pesquisa nos anos anteriores, esse estudo que se chama O Crisântemo e a Espada, falando sobre a cultura japonesa, né? Sobretudo, ela traz essa ideia de que a cultura japonesa é baseada na honra. A honra é um elemento fundamental, portanto, os sujeitos têm que se manter honrados, né? Essa questão do compromisso, de uma ética de compromisso com o grupo, é que constitui o fundamento da cultura japonesa. Por isso, o guerreiro não pode ser capturado, ele não pode voltar derrotado. É mais honroso morrer lutando do que voltar derrotado, né? E isso foi desenvolvido por vários outros pesquisadores da cultura japonesa posteriormente. Uma outra autora, Margaret Mead, né, que dentro dessa lógica da antropologia cultural norte-americana, depois desenvolveu essa chamada Escola Cultura e Personalidade, né, pensando que a cultura é uma abstração, uma figura mental, os indivíduos é que são o foco, né? A gente tem que pensar nas pessoas. Como se constrói uma pessoa balinesa? A gente vai ver depois, né? Como se constroem as relações de gênero entre os membros de uma família em cada sociedade específica. Essa nossa construção ocidental de relação familiar é só um modelo entre muitos, milhares de outros que existem e que já existiram, né? Então, ela é uma das pioneiras nesses chamados estudos de gênero e vai trabalhar que essas estruturas são muito distintas, né? E vai questionar as nossas próprias certezas enquanto sociedade ocidental. Por exemplo, ela vai fazer esse estudo sexo e temperamento em povos muito próximos, né? Os Arapesh da montanha, que eram alegres, felizes, viviam em harmonia entre as famílias, homens e mulheres dividiam os trabalhos domésticos, os trabalhos fora de casa e assim por diante. Os terríveis caçadores de cabeça Mundugumor não gostavam de crianças, eram extremamente mal-humorados em relação a isso, as mulheres não gostavam da gravidez, então tinham toda uma relação bastante agressiva e muito
tensa no cuidado com os filhos e na formação da família. E tem um outro povo ainda, os Chambuli, que tinha um modelo ainda diferente disso, numa sociedade mais matriarcal e assim por diante. Então, dentro do mesmo espaço geográfico, os povos diferentes constroem formas muito diferentes de viver relações de gênero, né, entre homens e mulheres, a construção social entre as diferenças, né, entre homens e mulheres, e, mais ainda, na relação com os filhos, né, quem cria as crianças, quem faz o papel de pai não é necessariamente o pai. Em várias dessas sociedades é o irmão da mãe que faz o papel de pai. Enfim, nós temos uma série de diferenças aí colocadas. Como um exemplo, eu sou da antropologia visual, trazer para vocês esse estudo da Margaret Mead, que foi uma das pioneiras na antropologia visual também, empregar os métodos, Malinowski também usou isso, como instrumento de produção de conhecimento, nas suas pesquisas sobre Bali, Balinese Character, como se constrói o caráter de um balinês, como se constrói uma pessoa balinesa. Deem uma olhada nessas imagens. Parando nessa última, eu gosto muito dela, especialmente. Quem fotografou foi o Gregory Bateson, que era marido da Margaret Mead, um outro antropólogo bastante importante, que nós não vamos estudar aqui, infelizmente, outros momentos talvez. Eu adoro essa foto do Bateson porque a gente vê como o mestre está literalmente moldando o corpo da criança, né? Num ritual coletivo, que a gente vê ali as panelas, as pessoas tocando, em Bali, né? Literalmente construindo, moldando, inculcando essa forma específica de usar o corpo para uma pessoa balinesa. Então ela diz, é no contato com os mais velhos, é através dos processos educativos que se constrói uma pessoa balinesa que tem um caráter muito diferente na maneira de se portar, de agir, na paciência e assim por diante do que a gente tem como pessoa ocidental. Então aí um exemplo da escola Cultura e Personalidade. Tá? Passemos então para antropologia funcionalista e para o estrutural funcionalismo britânico. Esses autores, Evans Pritchard, Radcliffe Brown, sobretudo com a ideia de sociedade, né, do social, de estrutura social, e não tanto com a questão da cultura, né, pensando o social como uma totalidade, né, e a cultura como dentro da sociedade. No fundo, eles estavam trabalhando mais com a perspectiva da maneira como uma sociedade tem uma certa estrutura social e eles queriam, a partir da observação dessa sociedade, aprender essa estrutura social, né? Estrutura de relações sociais, instituições sociais e assim por diante. Isso a gente vai comentar logo adiante também. Na sociologia funcionalista, né, nessa antropologia funcionalista do Malinowski, o que nós temos, sobretudo, é uma noção muito limitadora de cultura como resposta às necessidades humanas, né? A cultura é uma resposta e uma maneira de satisfazer necessidades básicas do ser humano, que são necessidades instrumentais e integrativas, associativas em relação à própria constituição da sociedade, né? Então a ideia de funcionalismo é porque eles pensavam sobretudo nas funções dos atos, das estruturas, das instituições sociais, né? Então, um determinado órgão, uma determinada instituição social, como por exemplo a igreja ou a própria noção de família, correspondia a um certo modo de dar vazão a uma necessidade básica, que era a questão da cooperação e assim por diante. Então, ele explica, sobretudo, o que acontece em sociedade pela função que isso exerce enquanto reprodução da espécie humana, né? O papel na cultura é desempenhado por uma resposta a uma certa necessidade específica, né? Dentro desse sistema, existem vários núcleos, né, de atividades ou de relações que se somam uns aos outros, compondo o sistema total de uma sociedade, né? Então, de um lado, a cultura para Malinowski é vista muito como de uma maneira instrumental para satisfazer necessidades, de outro,
a partir das relações de causa e efeito, né? E aí vão entrar os objetos, as atividades, as atitudes, as instituições, e sempre pensando esses elementos de maneira interconectada, né? Interdependentes uns com os outros. As instituições respondem por funções, né? E ocupam, assim, um lugar definido na estrutura social, né? Um papel na sociedade. E aí a gente tem várias dimensões dessas mesmas questões, dimensões materiais, simbólicas, sociais e assim por diante. Então, para eles, por exemplo, o incesto, a proibição de certas relações dentro de relações sexuais e de reprodução dentro de uma mesma família tem como função preservar a própria família, né? Porque se não for dessa maneira, eles pensavam haveria um caos. Então isso é uma resposta cultural para o problema de ter que se interditar relações dentro da mesma família, ou seja, corresponde a uma função, né? Isso geraria, caso não ocorresse, um transtorno na distinção de idades, a mescla de gerações, por exemplo, um filho casando com uma tia, e aí uma pessoa casando com a tia, que vai ter filhos com ela, enfim, um parentesco que perderia toda a sua lógica, a sua hierarquia, né? Desorganizando os sentimentos e assim por diante. No estrutural funcionalismo britânico, né, o Malinowski é um polonês, depois a gente vai estudar mais sobre ele, o estrutural funcionalismo britânico vai pensar sempre a sociedade a partir como um segmento completo, né, integral. E vai ser sempre uma unidade de investigação. O que eles estavam preocupados é trabalhar com sociedades como unidade de investigação. Então, fizeram pesquisas, por exemplo, Evans Pritchard, sobre os Nuer, né? O Radcliffe Brown sobre os Azande, por exemplo, né? Então eles pegavam esse grupo e estudavam a fundo, né, a partir de um corte, como a gente chama, sincrônico, né? A gente já vai aprofundar essa questão. O que é o corte sincrônico? Suspender o tempo, como se eu tirasse uma fotografia dessa estrutura social e, a partir dessa fotografia, fosse apreender as instituições, as funções que elas exercem e como elas estão interligadas umas em relação às outras, né? Não pensando num processo de transformação no tempo, de constituição, de trocas, empréstimos culturais, como o Boas propunha, mas fazendo um retrato congelado, um raio-x da sociedade para entender as instituições. Trabalhamos, sobretudo, com essa ideia de estrutura social, né? Por isso a antropologia estrutural funcionalista. A ideia é sempre pensar que esse paradigma, né, foi um paradigma que levou antropólogos a um trabalho de campo intensivo, muito nas sociedades africanas, né, primitivas, fizeram, né, parte de um grande projeto financiado pela Fundação Ford na época, chamado para estudar sociedades chamadas sem Estado, né, como a gente já comentou, e a partir daí pensariam, né, a partir da observação e da experimentação junto a esses grupos na apreensão das suas estruturas sociais específicas, né? E iriam depois comparar esses estudos específicos para tentar fazer uma visão mais, ter uma perspectiva mais aprofundada sobre a cultura de maneira geral, né, nas sociedades humanas, trabalhando sobretudo com a estrutura social. Nesse sentido, eram sincrônicos e focavam a organização social, os sistemas e os seus subsistemas, né? Integração, como conceitos centrais, totalidade e essa relação e inter-relação funcional. Malinowski, aí, aparecendo para vocês como imerso no seu trabalho de campo entre os nativos das Ilhas Trobriand, fez uma riquíssima etnografia, uma descrição muito interessante do sistema de trocas, né, do Kula, que eu comentei com vocês antes quando a gente falou sobre Marcel Mauss. Dentro, esses colares, que ele está vendo um dos colares ali no pescoço de uma das mulheres trobriandesas, esse sistema de prestações totais, como afirmou Marcel Mauss, né? Ele fez um trabalho de campo exaustivo, mas como teoria ele era muito simplista, né? Estava preocupado sobretudo com cada cultura, sua especificidade e valorizar os dados empíricos. Como etnógrafo, pai da etnografia moderna, é um autor fundamental. Como teórico, pensava sobretudo em necessidades orgânicas e básicas. Essas 7 necessidades básicas individuais é que forneceriam parâmetros para o desenvolvimento das culturas, que seriam formas específicas de resolver esses problemas. Por isso teriam o mesmo fundo comum e teriam assim uma questão de uma racionalidade instrumental de fundo que estaria, né, na ordem do
mais fundamental da cultura, responder a necessidades orgânicas, né? A necessidade de reprodução, necessidade de alimentação, necessidade de se deslocar no espaço, enfim, tudo isso geraria cada uma das formas culturais específicas, né? Então, ele, no fundo, ele é bastante positivista nisso, traz o seu modelo da ciência da natureza e tenta aplicar para a cultura, é uma dimensão biológica da vida cultural, pensa nessas sequências, as funções, a satisfação de necessidades básicas, né? Todas as instituições são explicadas por suas necessidades de fundo, né? O que é bastante redutor em termos do pensamento simbólico, né? E as críticas que a gente pode fazer a ele é quanto ele consegue romper com o evolucionismo. Se no fundo ele está falando nas respostas e vai de alguma maneira escalonar sequências, estágios, né, de desenvolvimento. E um problema é que ele pensa essas sociedades como congeladas no tempo, né? Estáveis, né? Pouco conflituosas, né? Que tendem a se reproduzir infinitamente, a não ser que venha algo de fora e exerça uma influência, digamos assim, degenerativa. Na realidade, é uma concepção muito naturalista de cultura e uma visão de uma totalidade integrada, né? E que não responde, por exemplo, às mudanças sociais que os próprios grupos vivenciam, todos os grupos vivenciam. Não explica, por exemplo, o que não é funcional. O que não é funcional é só uma disfunção, né? Qual é o lugar da disjunção dentro de uma unidade social, né? Enfim, esses outros autores já são mais complexos, né? Evans Pritchard, Radcliffe Brown, vão pensar também nessa analogia orgânica dos sistemas, subsistemas, dos órgãos e funções, mas de maneira mais complexa, né? O que eles punham era o foco na estrutura social, né? Por isso, não trabalharam densamente com a dimensão do simbolismo nas suas análises, embora fizessem grandes etnografias, né? Pensavam a sociedade sem referência ao seu passado, ao seu processo histórico, não tinham interesse em compreender a história do grupo, por isso a questão do sincronismo, e sempre pensando na inter-relação entre os elementos, né? A questão de uma maneira, de certa forma, funcionalista de conceber a sociedade. É muito difícil a gente pensar e afirmar que as sociedades são sistemas naturais, né? Como é que a gente pode trabalhar com é o que depois vai fazer a crítica de Lévi-Strauss, né? Vai ser o fundamento da crítica de Lévi-Strauss, que é um dos mestres da suspeita. Bom, a gente vê uma coisa e muitas vezes aquilo que a gente vê não é exatamente o que parece, né? Parece, mas não é. No fundo, diz respeito a uma outra coisa que está ali subjacente, que está ali latente, escondida, digamos assim, e que nós podemos aprender. O que esses estrutural funcionalistas diziam é que, no fundo, essas respostas são mais ou menos automáticas e comuns, né? Um pensamento dessa forma simplista, né? Pensavam também em leis gerais, princípios gerais, né? Um sistema muito especulativo que acaba não sendo, né, de toda forma válido e, né, de alguma maneira, como um pensamento extremado, é bastante determinista, né? De um lado determinista em relação às funções biológicas naturais e de outro lado também relativista no sentido de trabalhar cada sociedade com uma estrutura social específica, né? E aí a partir disso dessa estrutura da apreensão dessa estrutura social específica que a gente pode de alguma maneira comparar, e essa comparação acabava de certa forma também dando sequência, né, dando margem a um pensamento evolucionista, né? Ou seja, não estão falando em evolução, mas estão falando de alguma maneira em progresso, né? O que a gente vê que as estruturas de pensamento aí persistem, né? Enquanto escola de pensamento antropológico. E aí a gente tem uma grande virada depois com Lévi-Strauss, que é um seguidor da escola sociológica francesa, mas que vai fazer uma inversão total nessa perspectiva funcionalista. Para o Lévi-Strauss, quando ele fala em estrutura, por isso é o estruturalismo francês, a antropologia estrutural, como o próprio Lévi-Strauss gostava de dizer, a estrutura para ele não é uma estrutura
enquanto lógica de funcionamento das instituições, dos sistemas, subsistemas, dos órgãos e suas funções específicas dentro de uma sociedade. A estrutura do Lévi-Strauss é uma estrutura intelectual, é uma estrutura de pensamento, é a estrutura que permite o ser humano desenvolver complexos sistemas simbólicos e assim forjar a sua maneira específica de ver o mundo. E aí o que ele advoga é: todos os seres humanos detêm a mesma capacidade de pensamento simbólico, independente de ser uma sociedade simples, tribal, né, isolada, ou uma sociedade industrial avançada. Né? Então ele vem de uma linha da escola sociológica francesa, que remonta lá a Auguste Comte, né? E sua perspectiva positivista, do funcionalismo de Durkheim, né? Pensar a sociedade como um todo, da questão, sobretudo, das representações coletivas, da consciência coletiva e assim por diante, e muito de Marcel Mauss, né? De pensar nessas categorias de pensamento e entendimento, como, por exemplo, Hall e Mana, né? Que a gente viu aí atrás. Então, era um autor que pensava de forma intelectualista, né? Nas categorias da inteligência, do pensamento humano, na ossatura da inteligência, e vai refutar, nessa sua perspectiva, os caminhos evolucionistas, assim, uma ruptura radical com o evolucionismo, também com o difusionismo, no sentido das pessoas estarem buscando a difusão das formas culturais, dos valores, e, no fundo, uma certa obsessão com as origens, de onde vem determinado comportamento, e assim por diante, e também com o funcionalismo e o estrutural funcionalismo. Né? E para ele, as respostas simbólicas são muito mais densas do que responder a uma certa função, né? E manter uma estrutura social coerente e coesa ao longo do tempo. Na realidade, ele vem dizer que o que é importante estudar na antropologia, e para essa é a proposta da antropologia estrutural, o que é importante estudarmos é a unidade enquanto estrutura cognitiva humana. Todos os seres humanos, todos os grupos, todas as formas culturais, né, são equivalentes, elas só são diferentes. Isso é um pressuposto que para nós é muito caro hoje na antropologia. Né? Todos os povos, todos os seres humanos são aptos a produzirem formas culturais complexas, extremamente complexas. Né? E todo o pensamento humano, ele vai aprofundar essas discussões, todo o pensamento humano tem como base uma mesma estrutura de pensamento, que é o pensamento binário, a lógica de divisões e oposições binárias, entre alto e baixo, perto e longe, grande, pequeno, cheio, vazio, sagrado e profano, como propôs Emile Durkheim lá na sua brilhante obra As Formas Elementares da Vida Religiosa. Para o Durkheim, o que separa, o que uma religião, o que todas as religiões fazem é separar as dimensões do mundo entre as dimensões sagradas e as dimensões profanas. Isso é comum a todas as formas de vida religiosa. O Lévi-Strauss segue essa linha e vai pensar que são essas oposições e estruturas que constituem o aspecto mais elementar da nossa capacidade de pensamento complexo. Né? Então, a linguagem mais simples de oposições binárias é aquela que depois vai derivar toda a estrutura da linguagem computacional, né? Que basicamente está referida a isso, né? Bolinha cheia e bolinha vazia. Né? Oposições, códigos e sequências de oposições que geram dados e informações cada vez mais complexas. Nesse estruturalismo levi-straussiano, ele aponta que esse funcionalismo tinha a ver, cai nessa armadilha de uma singularidade absoluta e que responde às funções específicas dentro dessa sociedade, né? E, sobretudo, a ideia de que esses autores eram extremamente descritivos e, no entanto, descreviam profundamente as formas culturais com as quais eles estavam trabalhando, as sociedades que eles iam estudar, mas ficavam muito restritos a pensar numa estrutura específica daquela sociedade. Né? O que ele vai trazer é que nós precisamos pensar na dimensão do inconsciente, né?
E Freud foi uma grande influência para o Lévi-Strauss. Pensar naquilo que não é evidente, naquelas estruturas que estão de fundo sobre os nossos esquemas de pensamento. E para isso, a influência de Franz Boas foi importantíssima, né? Dá uma ênfase enorme à natureza inconsciente dos fenômenos culturais. Então ele trazia a ideia, né, colocava a linguagem no centro da inteligência humana, no centro dessa estrutura que é uma estrutura inconsciente. Nós falamos, nós dotamos o mundo de sentido a partir da linguagem, e essa é uma linguagem que nós muitas vezes não somos conscientes sobre ela. Não fazemos um uso consciente da língua, mas introjetamos esse código, né? Então, pensar nos códigos que nos permitem compreender o mundo era o mais importante para o Lévi-Strauss. E aí, esse impulso linguístico tem influências do Jacobson, do Saussure, que são os linguistas importantes, e ele vai trazer como contribuição muito importante para a sua antropologia estrutural esse modelo linguístico, né? Então, ele vai reunir essas duas grandes áreas. Para o Lévi-Strauss, linguística e antropologia deveriam se fundir numa grande ciência da comunicação. O que ele vai fazer e como nos traz Roque Laraia no seu texto Cultura, um conceito antropológico? O que ele vai dizer que é extremamente importante? Uma das oposições mais elementares que o Lévi-Strauss vai traçar é entre natureza e cultura. Como é que ele distingue natureza e cultura? Ele diz que o que faz a ponte, a passagem, né, entre natureza e cultura é a regra. A cultura está onde está a regra. Então, o universo da cultura é o universo da regra. E para ele, isso é uma hipótese que ele lança, uma hipótese inverificável, né? Também ele não tinha nenhuma pretensão de verificar isso ou não, de validar ou não essa hipótese, era uma hipótese que é algo que ele estabelece como um princípio da sua análise sobre as culturas. Essa hipótese é a hipótese de que a primeira regra é o tabu do incesto. Todas as sociedades têm regras específicas que vão dizer quem pode ter relação sexual e reprodutivas e quem pode casar com quem e quem não pode. Quais são as relações prescritas e quais são as relações proibidas. Aí existem muitos modelos diferentes que dão forma à existência desse tipo de regra, proibindo algumas relações e favorecendo outras. Então, por exemplo, muitas das culturas humanas, elas têm na proibição do casamento, da relação sexual e da reprodução entre pais e filhos, uma regra básica. Muitas sociedades têm uma proibição do casamento, das relações entre irmão e irmã, por exemplo. Mas algumas sociedades têm essa relação como uma relação favorita, né, fundamental. Por exemplo, os chamados faraós, né, egípcios, casavam com suas irmãs. Muitas sociedades têm como tabu, ou seja, proíbem a relação e o casamento entre primos. Algumas sociedades, no entanto, prescrevem essa relação como o casamento primordial, né? O casamento favorito para eles. Então, o que isso quer dizer, né? Todas as sociedades têm formas, modelos específicos, né? A regra, no entanto, é uma regra que proíbe algumas relações e funda outras, né? Então, o que isso gera, no fundo, né? No fundo, para o Lévi-Strauss, como ele está pensando numa teoria da comunicação, do simbolismo, que ele diz, quando eu proíbo a minha família de ter casamentos internos, né? Pessoas de dentro da família casarem com outras pessoas da família, o que eu estou fundando, na verdade, é a necessidade de troca. Uma família vai precisar da outra. Vou precisar trocar parentes, trocar mulheres, é o que ele diz no início, né? Depois, ele acaba sofisticando essa ideia para uma troca de parentes, porque existem sociedades matriarcais também, né? Então, um clã, uma família, vai doar pessoas para outra família e vai receber pessoas em troca. No fundo, a troca é também a gênese do social. A regra e a troca, né? A regra funda a cultura e a troca é um elemento fundamental
da vida social. Então, com a antropologia estrutural do Lévi-Strauss, a gente tem uma perspectiva de estudo, de investigação das estruturas profundas do pensamento humano. Essa teoria do parentesco é um dos 3 principais eixos de discussão da sua obra. Num segundo momento, e também acompanha toda a sua obra, a análise dos mitos. O mito para o Lévi-Strauss era importantíssimo porque no mito a racionalidade e a irracionalidade se combinam de maneira muito específica e com uma força muito grande, e ali é que as estruturas sociais, as estruturas de pensamento se fazem mais evidentes, pensamento livre. No mito, você não precisa ter uma cronologia. Ele faz uma análise comparativa entre mitos do mundo todo para dizer, por exemplo, que vários dos pequenos elementos das histórias contidas nos mitos são comuns, se repetem em sociedades indígenas, em sociedades europeias, como, por exemplo, os mitos gregos, e em mitos africanos, e assim por diante. Então, muitos desses pequenos mitemas que compõem os mitos, ou as pequenas passagens que compõem as longas histórias, são comuns, e muitas vezes as ordens podem ser trocadas, e isso não inverte ou não destitui o sentido desse mito. Uma outra questão que ele trabalhou bastante, intensamente, é a questão do que ele chamou de uma ciência do concreto. Esses povos ditos primitivos têm uma larga trajetória de classificação, de aprimoramento de técnicas de uso dos recursos da natureza que estão disponíveis e sobre os quais eles se detêm e se aprofundam incrivelmente. Então, existe toda uma ciência aí constituída de oposições, de classificações, de princípios, de usos, de formas de lidar, de classificar o que pode e o que não pode ser comido, o que não pode ser usado como remédio e assim por diante. Isso é fundamental como teoria para ele de classificação, linguagem também, na dotação do mundo de sentidos. Então, pensa em interpretar a sociedade em função de uma teoria da comunicação, pensa na questão da troca das mulheres, como a gente já comentou há pouco, pensa que isso estabelece regras de parentesco, regras que são muito específicas em cada grupo, mas que correspondem a um princípio estrutural em termos de pensamento comum. Fala da troca de mulheres, da troca de bens, que isso vai fundar a economia, e a questão da linguística, das regras linguísticas, de uma gramática que vai ser o subsolo estrutural sobre o qual se assentam as formas comunicativas, a troca de mensagens. Então, troca de mulheres, troca de bens e troca de mensagens. Também a troca de mulheres e a troca de bens podem ser pensadas como uma atividade comunicativa nesse sentido levi-straussiano. Todos os seres humanos, os sistemas humanos de comunicação têm uma estrutura fundamental comum ou, pelo menos, algumas propriedades lógicas comuns. Todos procedem do homem e todos são fatos culturais, expressões das leis do pensamento humano. Então ele pensa no conhecimento, na antropologia como conhecimento global do homem, que vai trabalhar ao longo de toda a sua extensão histórica geográfica, ou seja, no tempo e no espaço, e vai buscar esse conhecimento que fosse aplicável para o conjunto do desenvolvimento humano, mas sem categorizar, sem hierarquizar, sem pensar em classificação entre grupos mais ou menos avançados e assim por diante. Todos são extremamente complexos para ele, isso é bastante importante. E a gente pode estudar isso desde a cidade mais moderna até a menor tribo, menor povo tribal. No domínio da mitologia, ele diz, onde o espírito está mais livre para se abandonar à sua espontaneidade criadora. E aí é que se pode aprender e aprender as leis. E aí ele vai falar na linguística estrutural, pensando na linguagem, e isso pode ser convertido para a antropologia para pensar nos mitos. Então, Lévi-Strauss, antes da gente passar para o nosso último autor, Lévi-Strauss vai fazer essa antropologia muito focada no que é comum a todos os humanos, que é a capacidade de produzir cultura e pensamento complexo, e estudar as estruturas profundas do pensamento humano. E,
Por fim, vamos à antropologia interpretativa, ao interpretativismo de Clifford Geertz. É a última grande escola antropológica que nós podemos apontar. Isso vocês vão estudar em teoria antropológica contemporânea depois. A ideia do interpretativismo de Geertz é pensar também a cultura como um conjunto de sistemas simbólicos. E aí a questão da hermenêutica é fundamental. Os hermeneutas eram aqueles pensadores que faziam a interpretação dos textos, que o fundamental no texto é a sua interpretação. E Geertz vai trazer essa ideia para pensar a cultura. Então ele vai retomar um conceito semiótico de cultura, que é um conceito formulado por Max Weber, no início do século XX, que vai definir a cultura como uma teia de significados. A metáfora de Weber é que a cultura é uma teia de significados que o ser humano constrói, e como uma aranha que constrói sua teia e vive suspensa na teia, se alimentando a partir dela, o ser humano constrói a cultura e vive suspenso nessa cultura. Ele constrói seus sistemas simbólicos e a partir disso ele vive submerso nesse sistema simbólico, não consegue se destituir dele. Então, em 1978, ele vai publicar seu livro Interpretação das Culturas e vai pensar a cultura com ênfase no seu simbolismo. E os rituais, para ele, eram fundamentais como sistemas de símbolos integrados. O que os antropólogos faziam em relação a esses sistemas de símbolos integrados? Interpretavam. Então, a ideia de Geertz é que nós vamos interpretar, a partir do nosso aparato conceitual, o que os nativos, ou os membros de uma certa cultura, interpretam em relação ao seu próprio comportamento. Então, ele diz, a nossa interpretação é sempre uma interpretação de segunda mão. É como se nós estivéssemos lendo um livro por sobre os ombros de um nativo, de um certo grupo, de pessoas de um certo grupo. Ele propõe e realiza o que a gente chama de uma inversão semântica. Ele inverte a lógica que Lévi-Strauss propôs na sua antropologia estrutural. O que diz Geertz? Sim, as estruturas existem, ninguém coloca isso em questão. Mas isso não significa que eu vou passar minha vida toda estudando as culturas para aprender, a partir do estudo das culturas, a estrutura do pensamento humano. Isso está feito, não precisamos fazer mais. Então, o que ele diz? O que nos interessa aqui não é tanto a gramática. O que me interessa, diz Geertz, é o simbolismo, os significados, os sentidos, a riqueza dos significados, dos sentidos, do simbolismo que as pessoas lidam, com as quais as pessoas atuam, trabalham, pensam o mundo, interagem umas com as outras. Então, no fundo, o que ele faz é dizer que a gramática existe, mas ele está preocupado com o texto, com a interpretação do texto. A cultura é um texto e nós vamos interpretar. Então, é assim que ele vai instituir essa ideia, que hoje até hoje é uma unanimidade, de se pensar a antropologia como uma ciência interpretativa. E aí nós vamos analisar os rituais. Para vocês terem um exemplo, ele foi pesquisar em Bali, que é a mesma sociedade na qual Margaret Mead e Gregory Bateson estiveram nos anos 30. Ele foi pesquisar Bali nos anos 70 e chegou em Bali e se surpreendeu absurdamente porque os estrangeiros eram completamente desconsiderados, ele não conseguia acesso, não conseguia pesquisar. O que ele conseguiu pesquisar e que apareceu para ele como um ritual importantíssimo e que, apesar de não ser central na vida balinesa, era um ritual que permitia compreender os sistemas simbólicos que faziam traziam o que era mais importante na cultura balinesa. Então ele foi estudar a briga de galos. É no ritual de briga de galos que a gente entende as hierarquias, a gente entende as relações, a gente entende as relações dos grupos com as estruturas do Estado, a gente entende as relações
de parentesco, a gente entende as relações de aventura ou segurança, enfim, todas essas questões estão ali colocadas como um sistema simbólico dentro do ritual da briga de galos, né? Então aqui nós temos dois dos seus principais livros, das suas obras, a interpretação das culturas e o saber local. Então, gente, foi uma passagem rápida por todas essas escolas antropológicas. Eu espero que vocês aproveitem, assistam e nós faremos depois atividades em relação a esta perspectiva geral das nossas escolas antropológicas. O que eu quero trazer para finalizar? Nosso antropólogo brasileiro falecido nos anos 2000, Roberto Cardoso de Oliveira, propôs na sua análise em relação à história da antropologia, sobre o pensamento antropológico, uma distinção das nossas escolas, das principais escolas antropológicas, em termos da maneira como esses antropólogos lidavam com o tempo e como eles lidavam, o que eles colocavam como cerne da sua preocupação no estudo dos grupos humanos. Então, em relação ao tempo, nós podemos ter uma perspectiva sincrônica, né, de sincronia, suspender o tempo, congelar o tempo, tirar um raio-x, uma fotografia e analisar a partir disso, ou pensar as sociedades na sua trajetória histórica, né, na sua diacronia, no passar do tempo, o que leva um acontecimento encadeando no outro e como essas coisas vão se processando, né, no devir, né, na passagem do tempo. De outro lado, em termos de tradição, nós temos uma tradição bastante intelectualista, que vai colocar como foco a questão do pensamento, do intelecto humano, ou uma tradição mais empirista, que está preocupada em ir a campo, trabalhar de forma empírica, coletar informações, observar, né, descrever o comportamento real das pessoas no mundo. Estão muito apegados ao real, né? E reunindo essas duas dimensões, tempo e tradição, ele se situa numa perspectiva sincrônica e intelectualista a escola sociológica francesa, que vai desembocar em Lévi-Strauss, né? Pensar as estruturas humanas como estruturas profundas, analisar o mito suspendendo o tempo, comparar grupos e povos distantes, dispersos no tempo e no espaço, sem grandes preocupações em provar que isso era comparável, porque para ele eram formulações do intelecto humano, né? Numa perspectiva diacrônica, de considerar o tempo e, ao mesmo tempo, né, enquadrar, sobretudo, os fenômenos simbólicos do pensamento, nós temos o paradigma hermenêutico interpretativo, né, que vai trabalhar com um tempo mais linear, mais histórico, nos processos de constituição de cada uma das sociedades, seguindo também uma tradição de boasiano, mas o Boas, ao invés de ser intelectualista, ele está situado aqui como um empirista, né? Alguém que vai trabalhar uma perspectiva diacrônica, mas muito focado na etnografia, né? Na coleta dessas informações e de informações de campo, de trabalho de campo e na análise dos processos de transformação particular, né, no particularismo histórico de cada uma das sociedades. E numa perspectiva sincrônica e empirista, que vai suspender o tempo e analisar a sociedade a partir desse raio-x, nós temos a Escola Britânica de Antropologia, o nosso paradigma estrutural funcionalista. Então, gente, eu sei, é um todo bastante complexo e nós seguiremos abordando essas questões. A ideia é que vocês tenham noção geral desse panorama da história da antropologia.